Abriu Atos capítulo 5. Vamos ler o versículo anterior, versículo 36, 37 e o primeiro em diante. Atos capítulo 5, versículo 36 do capítulo 4 diz assim: Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe aos pés e a depositou aos pés dos apóstolos. 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto, e levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto com o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Fecha a Bíblia Sagrada, deixa eu fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, uma vez mais aqui diante da tua igreja, uma vez mais aqui diante do teu povo, o Senhor, meu Deus, me colocou essa importante missão de trazer, meu Deus, uma palavra profética, de trazer, meu Deus, uma palavra de alerta, de trazer, meu Deus, uma palavra de despertamento espiritual para a tua igreja. E aqui estou, ó Pai, com essa importante e difícil missão. Eu quero nessa noite, ó Pai, te pedir uma coisa: que não venha ser eu, o homem falando, mas que venha ser o Espírito Santo do Senhor falando ao coração de cada pessoa. E que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração essa tarde, quando ali sentado estava estudando, não venha ser de mim, ó Pai, mas venha ser do teu Espírito, venha ser do teu altar, para que toda a igreja nessa noite possa se alimentar, ó Pai, e possa sair daqui, ó Pai, com o sentimento e com o desejo de caminhar contigo, de obedecer a tua voz, de fazer a tua vontade, de seguir a ti, ó Pai, em toda a sua caminhada, em nome de Jesus. Não permita, Pai, que o homem fale, mas que o Senhor possa nessa noite falar ao nosso coração. Meu Deus, que eu seja diminuído e que o Senhor cresça cada dia mais na minha vida, no meu ministério, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Escute, eu quero ministrar hoje em cima do tema mentira, o pecado de estimação.
Eu quero trazer ao seu coração esta palavra, para que você possa sair daqui essa noite com a seguinte coisa no seu coração: eu preciso fazer a coisa certa, eu preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero te mostrar aqui nessa noite situações como desse homem e dessa mulher que mentiram e eles pagaram o preço com a sua vida. Escute, esse homem e essa mulher, eles mentiram e eles pagaram o preço com a sua vida. Eu quero trazer para você que nessa noite, às vezes você que tem a mentira como pecado de estimação, o que a mentira pode causar na sua vida, aonde a mentira pode te levar. Eu quero mostrar para você o que a mentira pode fazer na sua vida. Ela pode destruir, ela pode acabar com os seus sonhos, ela pode acabar com os seus projetos, ela pode acabar com o seu futuro. E eu quero que você entenda da parte do Senhor nessa noite que o que eu trago aqui não é de mim, mas é do Espírito Santo, e Deus sabe por quê. Porque ainda assim existem pessoas dentro da igreja, ainda assim existem pessoas que estão na presença de Deus, que têm a mentira como pecado de estimação. Ainda assim existem pessoas que servem a Deus há tanto tempo e têm a mentira como um pecado de estimação, como um animalzinho que ela acha ou ele acha que pode carregar para todo lado, que pode ali cuidar, que pode ali criar aquele animal, pode cuidar daquela situação, para que ele possa a todo tempo estar ali acariciando, brincando. E eu quero que você entenda que a mentira você não pode brincar com ela, você não pode tê-la como animal de estimação. Eu quero que você entenda que a mentira você não pode ter como se fosse alguma coisa que você pode guardar, para que mais na frente você possa utilizar para uso próprio ou para benfeitoria da sua vida. Não! A mentira é mais destrutiva do que você pode imaginar. A mentira ela pode acabar com os seus projetos, ela pode acabar com os seus sonhos, ela pode acabar com a sua vida em si, física e espiritual. Física por quê? Porque nós vemos um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira que morreram porque mentiram. Mas agora eu quero entender com você o contexto dessa história. Eu quero que você entenda aqui por que eles mentiram. Eu quero que você entenda o porquê eles usou essa situação para poder mentir. Eu quero que você entenda aqui nessa noite o porquê que isso brotou no coração deles. Se você ler o versículo 36 e 37, você vai ver que um homem chamado José, cognomado Barnabé, ele tinha ali uma propriedade. E esse homem chamado José, ele um dia do nada, ele sentiu no coração: eu vou vender aquela propriedade, e eu vou usar o dinheiro daquela propriedade e vou ofertar no templo, para ajudar os apóstolos, para ajudar a igreja. E a Bíblia Sagrada então diz que esse homem chamado José, ele vende aquela propriedade. E quando ele vende aquela propriedade, ele pega o dinheiro daquela propriedade. E o que ele faz, pastor? Ele leva até o apóstolo. E ele entrega aquela oferta, aquele dinheiro na mão do apóstolo. E aquele homem naquele momento ali, ele vê que o apóstolo recebeu as honras na cabeça dele, que todos olharam para ele com olhares diferentes, que era ali um homem dando uma grande oferta, dando um grande valor, era ali um homem fazendo algo diferente para aquela congregação, e todos receberam aquele homem com júbilo, com alegria, não porque ele estava ofertando um grande valor, é isso que eu quero que você entenda, mas é porque ele estava fazendo algo que Deus havia colocado no seu coração. Ele estava fazendo algo espontâneo, não algo obrigado, não algo por pressão, não porque ele foi ali oprimido para fazer, não porque ele foi obrigado para fazer, mas ele simplesmente sentiu o desejo no coração.
Ele sentiu a necessidade de vender aquela propriedade e de ofertar à igreja. Então ele vai e oferta. E a Bíblia Sagrada diz então que esse homem chamado Ananias, junto com a sua mulher, estava por ali observando. E quando esse homem vê que os apóstolos receberam ele ali, e receberam com júbilo e com alegria, e ele foi honrado, aquele homem então chamado Ananias e Safira, eles fazem um plano. Foram recebidos com honra, são olhados pela igreja com olhares diferentes. A igreja está enxergando agora esse homem chamado José com olhares diferentes, alguém que fez algo diferente. E esse homem então chamado Ananias com Safira planejaram: vamos fazer o seguinte, nós também temos uma propriedade, vamos falar que vamos vender, e vamos falar que vamos dar oferta também para a igreja, e assim nós também seremos recebidos com júbilo, também iremos ser recebidos ali com alegria. A igreja vai olhar para nós com olhares diferentes, as pessoas vão olhar que nós fizemos algo bom, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós estamos fazendo ali algo de diferente, e isso vai ser bom para a nossa reputação. Olha a intenção. A intenção não era abençoar a obra, a intenção era benefício próprio. Entenda uma coisa, igreja: quando você faz algo para a obra de Deus, pensando em benefício próprio, Deus não te honra. Deus não te honra. Quando você faz algo para a obra de Deus pensando em receber algo em troca, não há honra nisso. Pelo contrário, é feio, porque você está tratando Deus como se fosse uma pessoa que você pode negociar com Ele. E Deus não é um banqueiro, Deus não é alguém ou alguma coisa que pode fazer uma troca com você. Amém, igreja? Deus, Ele é Deus e Ele está acima de tudo e de todos. Se temos o ar que respiramos é porque Ele permitiu. Se aqui estamos é porque Ele permitiu. Mas existem pessoas que pensam que Deus é aquele que pode trocar. E Deus não quer eu e você dentro da casa dele simplesmente para fazer uma troca. Eu vou dar para que Ele possa me dar, eu vou fazer para que Ele possa fazer. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você faça para Ele de livre e espontânea vontade. Deus quer que você sirva a Ele não por pressão. Eu vou servir a Deus porque se eu não servir eu vou para o inferno. Não. Eu vou ser fiel porque se eu não for fiel Ele não vai deixar acontecer nada. Não, não é isso. Deus quer que você sirva a Ele, que você seja fiel, que você seja obediente, simplesmente pelo fato de que Ele te deu algo muito maior do que você pode imaginar. O que, pastor? Ele te deu mais uma chance para viver. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Esse foi o preço pago pela sua vida. Esse foi o preço pago pela minha vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esse homem chamado Ananias com Safira, tentando fazer algo em benefício próprio, tentando fazer algo para receber honras, tentando fazer algo para receber ali, para que a igreja olhasse para ele com olhares diferentes. E não deu certo. Por quê, pastor? Porque quando você faz algo em benefício próprio, você vai precisar, entenda, aprenda. Quando você faz algo em benefício próprio, você vai precisar o quê? Usar de artifícios e artimanhas para você chegar onde você quer. Ou seja, você vai precisar mentir. E quantas são as pessoas que mentem para conseguir aquilo que quer? Não, pastor, é só uma mentirinha. É uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa, igreja. Mentira é mentira. Não existe. Ah não, pastor, a mentirinha pequenininha. Não existe pequeno ou grande, é mentira. E a Bíblia Sagrada vai dizer em João 8,44 que o pai da mentira é quem, igreja? Satanás. Que seja ela pequena ou grande, ou como muitos classificam, santa ou não santa, é mentira. E o pai dela é quem? Satanás.
É isso que nós precisamos aprender. Não existe mentira pequena, não existe mentirinha santa. Não, pastor, ninguém vai perceber. Você mente um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Daqui a pouco você está atolado na mentira. Daqui a pouco você não consegue se reconhecer, por quê? Porque de 10 palavras que você fala, 30 é mentira. E é isso que Deus quer tratar com a igreja hoje. Não estou dizendo que você está levando uma vida de mentira, mas é para que a igreja venha, sabe, despertar. É para que você venha despertar. Por quê, pastor? Porque eu sei que, como homens e mulheres carnais que somos, vira e mexe, você vai usar do artifício da mentira para tentar de alguma forma resolver um problema. E Deus não quer que você resolva um problema usando a mentira. Por quê, pastor? Porque você resolve um problema hoje, você vai criar outro problema maior. Resolve um problema maior amanhã você cria outro maior, e assim por diante. Daqui a pouco virou uma bola de neve, e você não consegue ter controle daquela situação. Por quê? Porque é mentira. E quando nós fazemos isso, igreja, nós estamos simplesmente usando a mentira como pecado de estimação. Deus não quer que você use a mentira como pecado de estimação. Deus quer que você exclua ela da sua vida. Deus quer que você lance fora. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que de uma mesma boca não pode fluir bênção e maldição. Como que eu abençoo e eu estou mentindo? Como que eu abençoo, falo palavras de bênção, de alegria, de amor, de abençoar, e daí a pouco eu estou ali usando da mentira para poder, em benefício próprio? Não tem como, igreja. Tem que jorrar só bênção em nome de Jesus, amém? Só bênção. Então, a Bíblia Sagrada está dizendo que esse homem chamado Ananias e Safiras, eles maquinaram um plano, eles planejaram isso. E a Bíblia fala então que o Ananias disse: eu vou primeiro, depois você vai, estou aqui conjecturando. E a Bíblia então diz que eles venderam aquela propriedade por um determinado preço, e eles falaram que ia dar aquela oferta ou aquele valor na igreja. E a Bíblia Sagrada diz que então ele leva até os apóstolos, e quando ele chega lá até os apóstolos, para ele entregar aquela oferta, o apóstolo fala com ele, versículo de número 3, diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para quê? Para que mentisse ao Espírito Santo. Ou seja, o que Pedro está falando, Ananias? Escute aqui, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse teu coração. Você não está mentindo para mim, Ananias. Você não está mentindo para a igreja. Você não está mentindo para os apóstolos. Você está mentindo para o Espírito Santo. A mentira, Ananias, que você está trazendo, aquele lá de cima já viu e já computou ela. Ou seja, você vai pagar o preço por isso que você está fazendo. E a Bíblia então vai dizer que naquele momento ele fala: porque mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Ele está dizendo: Ananias, por que você mentiu? Está retendo parte da herdade. Aí no versículo seguinte ele diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Aí ele fala assim: Ananias, escute, se você tivesse vendido, não tivesse prometido nada, o que você ganhou seria seu. Ou se você tivesse guardado ela, também seria seu. Ou se você tivesse vendido, Ananias, e tivesse falado assim: olha, eu vendi, mas não vou dar nada, era seu do mesmo jeito. Ou seja, por que você mentiu? Você disse que ia fazer algo e está fazendo outro totalmente muito diferente. Aí Pedro conclui a palavra dizendo: Ananias. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou, morreu. A mentira trouxe a morte para Ananias. Eu quero que você entenda
que a morte espiritual já tinha acontecido dentro do coração dele. Quando, pastor? Quando eles planejaram, quando eles maquinaram, quando eles obtiveram aquele plano para receber aquela glória, para receber aquela atenção, eles morreram espiritualmente. E assim foi também com Safira. Entenda, para a morte física acontecer é preciso que a morte espiritual aconteça primeiro. Quantas pessoas, irmãos, que estão dentro do Evangelho que já morreram espiritualmente, e se não tomar cuidado, não vai ter salvação. Eu vou mostrar para você aqui a pouco dentro da Bíblia. Eu quero que você leve para sua casa hoje o que a mentira pode causar na sua vida. E eu acredito que a partir de hoje nunca mais você vai permitir que isso domine o seu coração. Nunca mais. Para a morte física acontecer, a morte espiritual acontece primeiro. Ele já tinha morrido quando eles fizeram o plano dentro do coração. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer então que aí vem Safira sem saber de nada. Agora eu vou lá, ele recebeu e agora é minha vez. Ela chega então para poder entregar a oferta. O versículo 7 diz: e passando um espaço de tempo de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? O que Pedro está falando? Por que vocês maquinaram para tentar o Espírito Santo? Por que vocês planejaram para tentar o Espírito Santo? Escute, preste atenção. Preste atenção. Olha o que Pedro falou para ela. Por que vocês fizeram esse plano para tentar o Espírito Santo? Por quê? Aí ele conclui o versículo dizendo: então disse Pedro: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. 10. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. Aí Pedro fala bem assim: Safira, por que vocês planejaram para tentar o Espírito Santo? O pecado não é contra mim. Há alguém maior do que eu, que já viu e já ouviu o plano de vocês. Há alguém maior do que eu, que já viu e já ouviu a mentira que vocês estão contando. Ei, escute. E esse alguém que é maior, ele tem o poder muito maior do que eu. E escute, aí a porta está aos pés daquele que sepultou o teu marido, e agora vai te levar, porque você também mentiu. Ela morreu. Irmãos, não tenha a mentira como pecado de estimação. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão perdendo o seu chamado, porque tem a mentira como pecado de estimação. Deus chamou para ser diácono, presbítero. Deus chamou para ser levita. Deus chamou para poder fazer a obra dele, para pregar o evangelho. Deus chamou para cuidar de algum departamento da igreja, mas porque tem o pecado, a mentira como pecado de estimação, está morrendo espiritualmente. Não tem forças, não consegue sair nem da sua casa. Irmãos, a mentira está destruindo, está derrubando aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque quantas são as pessoas que infelizmente está trazendo a mentira como um pecado de estimação. Ah, não vou largar não, pastor, porque eu não consigo viver sem a mentira. Eu não consigo, pastor, é mais forte do que eu. Ah, pastor, se o senhor soubesse, eu preciso usar uma mentirinha no trabalho, porque se eu não usar uma mentirinha, eu não consigo. Eu preciso usar uma mentira, nem que seja uma, pastor, no dia. Se eu não mentir uma vez,
eu não consigo continuar o dia. Está sendo pecado de estimação. Está sendo pecado de estimação. Você pode perder tudo por causa disso. Pastor, mas eu não consigo, é na escola, pastor. É na escola, eu tenho que mentir, pastor, para os meus amigos lá, pastor, porque eles acham que eles falam que eu sou crente, mas eu falo que não sou, eu tenho que mentir. Você está pecando 2 vezes, está negando a Cristo e ainda está mentindo. Ah não, pastor, mas é porque é no casamento, eu tenho que usar uma mentirinha, porque se eu não usar, pastor, não dá certo, não vai dar, eu não consigo, pastor. Resumindo para o senhor entender, se eu não consigo parar de mentir, cuidado. Ananias e Safira morreu, porque eles usaram a mentira para benefício próprio. Eu quero mostrar para você que agora, irmãos, primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a mentira ela pode ser expressa, palavras que saem da sua boca, amém? A mentira ela pode vir em modo de vida e pensamento. Como assim, pastor? Modo de vida. A pessoa é um santo aqui dentro, mas uma treva lá fora. A pessoa aqui dentro pula, roda, sapateia, grita aleluia, glória a Deus, e faz, e é prestativa, mas lá fora é usado pelo Satanás. Modo de vida. Se veste comportado, fala comportado, mas quando está longe dos irmãos, é aquilo que o mundo quer. Fala igual os irmãos, pá, se veste, anda. Modo de vida. Ei, Jesus disse, foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Não tornei-vos meter debaixo do jugo da escravidão. Está lá em Romanos capítulo 8. Então é preciso despertar. Amém, igreja? A mentira pode vir em palavras. Palavras é o que mais as pessoas usam. Mas, nossa Deus, guarda a mentirinha. Modo de vida. As atitudes. O jeito de andar, o jeito de proceder, aonde vai, amizade, pensamentos, aqui ó, pensamentos, a cabeça da pessoa tá cheia de pensamentos, e quando está cheia de pensamentos, ela acaba proferindo, falando, usando aquilo. Eu vou chegar lá, vou fazer assim, vou falar assim, que não sei, aí vai dar certo, aí eu vou conseguir, aí eu vou crescer e tá. Terceiro, para justificar os erros. Não, eu fiz não. Está enganado demais, foi eu que fiz não. Foi não. O patrão chega na empresa. Ô fulano, como eu já vi muito acontecer, trabalhava na oficina, e o rapaz ele tinha mania de pegar as brocas para poder furar as peças, ele não colocava água, né? Ele pegava lá o mandril da furadeira, pendurava literalmente, furadeira aquelas industrial grandona, ele pendurava, ó que ele pendurava, que ele não olhava a boca, quebrava todinho. Ficava só um pedaço. Aí o patrão chegava lá na furadeira. Quem quebrou essa broca? Foi você, fulano? Não, foi eu não. Mas como é que ela quebrou? Não, deve ter caído aí. Para justificar os erros. Por quê? Porque a pessoa sabe do erro que cometeu e sabe que esse erro vai trazer o que? Dano. Sabe que esse erro vai prejudicar. Sabe que esse erro pode até fazer com que ela perca o emprego, perca a amizade. Esse erro que essa pessoa cometeu pode até fazer com que ela perca tudo. E para não perder tudo, o que ela vai fazer? Vou usar aquilo que está do meu lado ao tempo todo, a mentirinha. Minha estimação está aqui comigo. E bem assim é no casamento, irmãos.
Quantos casais, quantos casamentos foram destruídos por causa disso, por causa da mentira? Quantos lares foram destruídos por causa da mentira? Quantas vidas foram destruídas por causa da mentira? Quantos jovens se aprofundaram por causa da mentira? Quantas e quantas pessoas perderam tudo por causa da mentira? Agora abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 11. Deixa marcado aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 11. Olha o que Paulo escreve. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer em quê? Na iniquidade. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que Deus vai julgar, vai enviar o quê? A operação do erro, o Espírito que julga aquela pessoa que faz o quê? Que tem prazer na iniquidade, no pecado, na mentira. Irmão, e não vai longe não. Deus, ele abomina o mentiroso. Deus não tem prazer na mentira. Quantas pessoas se afundaram por causa disso? Deus não tem prazer. Aí Paulo está alertando os Tessalonicenses: olha, Deus vai julgar aqueles que têm prazer na iniquidade. Deus vai julgar aqueles que têm prazer na mentira, no pecado. É Paulo alertando aquele povo, é Paulo alertando aquela igreja, é Paulo instruindo eles para quê? Para que eles saíssem daquela vida. Irmãos, é Deus instruindo a igreja, é Deus instruindo a mim e a você. O que mais, pastor? Você viu que a mentira ela pode ser expressa palavras, modo de vida, pensamento, para justificar o erro. Você viu aqui o alerta de Deus. É Deus falando que vai julgar por causa da iniquidade que brotou, que firmou, que está no coração da pessoa. Agora, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração: a atitude de Deus para os mentirosos. Abra comigo, Salmo de número 5, versículo 6. Salmo 5, versículo 6. Você viu que Deus vai julgar, amém? Deus julgou Safira e Ananias? Julgou a igreja? Matou. Ele não julgou, ele matou, por causa da mentira. Salmo capítulo 5. Aí Paulo alerta Tessalonicenses: olha, Deus vai julgar aqueles que permanecem na iniquidade. Agora eu quero mostrar para você, escute, Salmo 5, versículo 6. Salmo 5, versículo 6. Pastor, mas Deus é mau, pastor? Não, Deus não é mau. Deus é justo. Amém? Agora escute, qual que é a atitude de Deus? Você já viu que Deus falou através de Paulo que julgaria aqueles que permanecessem na iniquidade. Amém, igreja? Agora eu quero que você aprenda uma coisa: a atitude de Deus com os mentirosos. O que está escrito aí, igreja? Salmo 5, versículo 6. Destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor
aborrecerá o homem sanguinário e o quê? Mas o que ele está falando antes? Que Deus vai fazer o quê, igreja? Quem? Pronto, é isso aí. Então qual é a atitude de Deus para com o mentiroso? Vai passar a mão na cabeça? Ele vai destruir. Ele destruiu Ananias e Safira porque eles mentiram. Deus matou Ananias. Pastor, mas Deus é muito mau. Não, é só você não mentir, ué. Pronto. É só você fazer o que diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. O que diz lá, igreja? Aquele que está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. É isso que Deus quer. Ele é injusto por isso? Não. Deus é mau por querer o melhor para mim, para você? Sim ou não, igreja? Não. Deus é covarde por matar uma pessoa que permanece na iniquidade? Deus é covarde por matar uma pessoa que não quer mudar? Não, Ele fez isso no deserto, irmãos. Deus tirou o povo do deserto com mão forte. O povo no deserto tinha coluna de fogo, tinha coluna de nuvem, o sapato não acabava, a roupa não acabava, comida, maná, tinha tudo. Aí o que o povo falou? Eu quero voltar para o Egito. Aí o que Deus faz? Eles peregrinam 40 anos no deserto. E quantos que entram na terra prometida? 2. Josué e Caleb. Ah, Deus é mau, pastor. Deus não é mau, igreja. Deus é justo. É nós, é o povo, é as pessoas que querem o quê? Que Deus passe a mão na sua cabeça quando ele peca, quando ele faz alguma coisa. Ô meu filho, vem cá, menino. Ô, você errou, vem cá. Não, vai lá, erra de novo. Não tem isso não. É olho por olho, dente por dente. Ele vai fazer o que está na palavra dele. Então o que ele está falando? Qual que é a atitude de Deus para com o mentiroso? Destruir aquele que profere mentir. Não é eu que estou falando, irmão, é a Bíblia. Ele vai destruir aquele que profere mentiras. O que mais que ele faz, pastor? Salmo 101. Prepare para você abrir a Bíblia. Salmo 101. Eu já vou terminar, irmão. Calma aí. Salmo 101, versículo 6. Então a atitude de Deus é o quê? Destruir o que profere mentiras. Anota aí. Segundo, o que ele faz? Qual que é a atitude dele para com o mentiroso? Salmo 101, versículo 6. Oh, glória a Deus. Ele diz assim: os meus olhos procurarão. Da onde? Para quê? Para que estejam comigo os que andam no caminho torto. Amém, igreja? Amém? Não, os que andam no caminho reto. Esse vai fazer o quê? O 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus. Irmão, qual que é a atitude de Deus para com o mentiroso? Não vai habitar na sua casa, no seu templo. E ele não vai habitar na nossa casa. Por quê, pastor? Porque escute, você é casa de Deus, amém? Você é templo de Deus. Se a casa está suja, cheia de mentira, cheia de teia de aranha, você entra e mora, sim ou não? Sim ou não? Ele é desse jeito. Se você está com o seu coração cheio de mentira, cheio de coisa errada, cheio de coisa torta, cheio de iniquidade, não tem como o Espírito Santo habitar. Então o que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando que a atitude de Deus para com o mentiroso é essa: não habita na sua casa. Ele não vai habitar, ele não vai entrar, ele não vai morar na sua vida, ele não vai guardar, ele não vai proteger, ele não vai cuidar de você. Então ele está sendo bem expresso que a atitude dele é essa: não habitará na sua casa.
Ele não vai habitar, irmãos. Então, se eu quero que Deus habita na minha vida, ou se eu quero habitar na casa dele, na presença dele, o que eu preciso fazer? Eu tenho que verdadeiramente ter uma vida digna diante da sua presença, diante da sua palavra, em nome de Jesus. O que mais que ele vai fazer, pastor? Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6,16. Eu estou passando rápido porque a hora já está avançada, viu, irmãos? Mas tinha mais coisa para falar. Provérbios 6,16. Nós vimos isso aqui semana passada. 6,16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento vicioso, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, 6 coisas aborrece, e a 7ª só uma abomina: mentira. Então, a atitude de Deus para com o mentiroso é o que? Ele abomina o mentiroso. Deus tem pavor, irmãos. Não, pastor, mentirinha santa. Repito, não existe mentirinha santa, irmão. Não, pastor, mentirinha que não vai nem contra a palavra. Você já está indo contra a palavra. Você está falando que é uma mentirinha que não vai contra a palavra. Não existe isso não, ué. Já está indo contra, já está fazendo aquilo que é errado. Por quê? Porque a palavra está falando que ela abomina a mentira. Ela abomina. Ananias e Safira morreram por isso. Quantas são as pessoas que também estão morrendo por esse motivo? Porque mentem, porque fazem da mentira um pecado de estimação. Ei, Deus quer o que, pastor? Deus quer uma mudança real e verdadeira. Pastor, mas eu não minto. Irmãos, ainda que você não mente, que eu acho meio difícil, mas não estou falando que você é mentiroso. Mas nós precisamos fazer o que? Rever os nossos conceitos e valores. Opa, peraí, é errado. Deus abomina a mentira. Ô irmão, eu falei isso aqui, mas eu falei, é mentira. A verdade é essa. Irmão, ainda que a verdade que sai da sua boca cause dano, você tem que falar a verdade. Porque a honra está naqueles que falam a verdade. Deus justifica aqueles que são verdadeiros. Deus protege aqueles que são verdadeiros. Deus cuida, ainda que para o homem em si cause dano na sua vida, ou na minha vida, ou na nossa vida, eu tenho que permanecer na verdade. Por quê, pastor? Quem fala a verdade manifesta justiça em nome de Jesus. Se eu falo a verdade, a justiça de Deus vai estar sobre a minha vida. Ele vai me honrar. Aonde eu pisar, a planta dos pés. Então, a atitude de Deus para com o mentiroso: ele destrói o que mente, não habita na sua casa, ele abomina. E olha só, Provérbios 19. Vai em Provérbios 19, igreja. É Bíblia. Versículo 5. Calma que nós já vamos terminar. Provérbios 19, 5. Isso aqui é um estudo, irmão, pelo amor de Deus. Provérbios 19, 5. Olha o que ele fala. Achou aí, igreja? Diz assim: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. O versículo 9 agora, irmão. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Qual que é a atitude de Deus? O mentiroso não vai ficar impune. Irmão, aprenda uma coisa
todo pecado tem perdão, amém? Ele vai te perdoar, mas o perdão de Deus não te faz escapar da consequência. Você plantou, você tem que colher. É a lei da semeadura. Todo pecado tem perdão, mas o perdão de Deus não te faz escapar da consequência do pecado que você cometeu. Ou seja, Pai, me perdoa, você está perdoado, mas o que você plantou, você vai colher. Tem consequência. Então, antes de cometer, pense 2 vezes. Peraí, eu posso destruir meu casamento. Peraí, eu posso acabar com a minha casa. Eu posso ser mandado embora do emprego. Eu posso ser visto como o crente falso. Pensa antes. O Espírito Santo, ele vai te alertar. Ele sempre alerta, irmão. Sempre te alerta. Ele sempre vai te alertar. Então o que Deus está falando aqui, pastor? Que o mentiroso não ficará impune, vai ser cobrado. Então a atitude de Deus para com o mentiroso: destrói quem mente, não habita na sua casa, ele abomina, ele não deixa impune. Pensa antes de fazer, pensa antes de mentir, para que depois não fale bem assim: mas Deus é muito ruim, Deus é injusto, por que Deus está fazendo isso comigo? Por quê? Tudo que nós plantamos aqui na terra, nós iremos colher. Amém, igreja? E tem consequência, pastor? Sim, tem consequência. Abra comigo Isaías capítulo de número 59. Isaías 59, versículo 1. Isaías 59. Isaías 59. Qual que é a consequência? Eu vou falar os 3 aqui, mas eu vou ler só esse aqui de Isaías. Qual que é a consequência do pecado, pastor? Você viu a morte espiritual e física. Ananias e Safira morreram porque eles mentiram. O que mais, pastor? Leva à perdição. Pessoa que mente, ela vai acabar se perdendo. Por quê, pastor? Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir falar a verdade, ou vai chegar uma hora que ela vai falar a verdade e ninguém vai acreditar. Você pode estar falando, você pode estar perdendo a vida, mas de tanto mentir, o dia que falar a verdade, ninguém acredita. Não, você é mentiroso, né? Está lá com fulano, me ajuda, eu estou caindo no buraco. Mas porque mente tanto, na hora que falar, ninguém vai acreditar. Leva à perdição, se perde. E o que mais, pastor? A morte física, a morte espiritual, leva à perdição. Agora isso aqui que é forte, irmãos. Tem obstáculo na oração. É isso aqui que pesa na vida do cristão. A mentira é um pecado. E um pecado nos separa de Deus. Olha o que diz Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade. Aqui tem uma série de coisas, irmão. Mas o que ele está falando? Não fala a verdade. Não há ninguém que apareça em juízo pela justiça ou pela verdade. Pelo contrário, amam a iniquidade, se voltam para o pecado, se voltam para a mentira.
se volta para tudo aquilo que é errado. E o que acontece? Ele está falando, as minhas mãos estão estendidas, os meus ouvidos estão abertos. Aí muitos falam bem assim: pastor, por que eu oro e Deus não abençoa? Pastor, por que eu peço, eu clamo, eu faço jejum, eu faço campanha, por que Deus não ouve minha oração? É Deus que não quer ouvir? É porque Deus está fazendo exceção de pessoa? Não, não é. A palavra está dizendo, é as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado, às vezes é a mentira. Aquela pessoa está trazendo a mentira como um pecado de estimação, não quer abandonar, não quer abrir mão dele. Não, vou carregar ele. Não, é o meu bichinho de estimação. Não, vou carregar ele para toda a vida. Ela vem da juventude carregando o bichinho de estimação. 12 anos, já vem mentindo. 13 anos, vem mentindo. 15 anos, já está adolescente, já vem mentindo. 18 anos, está mentindo. 20 anos, está mentindo. 23, está mentindo. 25, casa. Aí leva o pecado, leva a mentira como pecado de estimação para o casamento. Aí no casamento mente, 27, 28, separa. Perde a vida, se separa, perde o casamento, perde a família. Aí o que é que faz? Perdeu a família, perdeu o casamento. Aí o que é que a pessoa faz? Entra na bebida, entra nas drogas, se atola no fundo do poço. Oh, por que Deus não me ama? Deus deixou acabar, Deus destruiu tudo. Não é que Deus deixou, irmão. A pessoa traz desde a mocidade a mentira como pecado de estimação. Nunca abandonou, nunca abriu mão, nunca lançou fora. Tem que mudar. Foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Amém, igreja? Amém. O que Deus ele quer, pastor? Deus ele quer que nós venhamos fazer jus a 2 Coríntios 5,17. Eis que está em Cristo. Se eu estou em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu tenho que deixar para trás. Acabou. Então, a mentira, ela me separa de Deus. A mentira, a iniquidade, o que ela faz? Ela cria um obstáculo na minha oração. Vai orar, vai pedir, vai clamar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Deus não vai ouvir. É por isso que tem muitas pessoas que oram, pedem, faz de tudo e não acontece nada. Tem um bloqueio, tem uma parede. E é preciso que essa parede seja quebrada, seja rompida. Amém, igreja? Como que essa parede vai ser quebrada, pastor? Como que essa parede vai ser rompida, pastor? Olha comigo, para nós orarmos agora, Efésios capítulo 4, versículo de número 25. E nós vamos orar. Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Já se coloca de pé em nome de Jesus, com a sua Bíblia na mão. Eu já quero orar com você. Pastor, o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Qual que tem que ser a atitude de um verdadeiro cristão? Qual que tem que ser a atitude de um verdadeiro cristão diante da mentira, diante da iniquidade, diante do pecado? Essa aqui tem que ser a sua atitude, irmão. Olha o que ele está falando aqui, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que ele está falando? Deixai a mentira, falai a verdade. É isso que Deus quer, igreja. Deixai a mentira. Assim é a iniquidade, assim é o pecado, assim é tudo aquilo que separa você de Deus. Deixa para trás. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Não carregue mais a mentira como pecado de estimação, para que você possa crescer, para que Deus possa fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Fala para o seu irmão assim: deixai a mentira, deixai a iniquidade, larga tudo para trás. Agora você é uma nova criatura. Faça diferente, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da tua presença, aqui estamos diante do teu altar. Oh, santo, santo, santo és o teu nome.
O Senhor é digno de todo louvor, Pai. Esta palavra veio de encontro ao nosso coração esta noite. Essa palavra, meu Deus, veio para alertar a tua igreja. Meu Deus, eu não conheço a vida de ninguém aqui, ó Pai, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor me deu uma palavra nessa noite muito forte. E a palavra, meu Pai, que o Senhor ministrou essa noite é para que nós não venhamos, meu Deus, carregar mentira como pecado de estimação. É como diz, ó Pai, em Efésios capítulo de número 4, versículo 25, precisamos deixar mentira, Pai. Precisamos deixar a iniquidade, precisamos deixar o pecado, precisamos abandonar, ó Pai, tudo isso que nos atrapalha, e precisamos, ó Deus, nos firmar na Tua presença, sendo verdadeiramente, ó Pai, uma nova criatura. Começa a falar com Deus agora, igreja. Começa a falar com Ele nessa noite. Abra o teu coração para Ele. Fala para Ele: meu Deus, eu vim nessa noite porque eu quero, ó Pai, mais de Ti, Senhor. Fala para Ele: meu Deus, eu vim nessa noite porque eu quero um renovo espiritual. Eu quero uma transformação espiritual. Eu quero a Tua presença, Pai, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vai passando pelo Teu poder, ó Pai. A Tua igreja nessa noite ora, Senhor. A Tua igreja nessa noite busca a Tua presença. A Tua igreja nessa noite, ó Pai, busca o Teu poder. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, fortalecendo a Tua igreja. Venha, Espírito Santo, renovando o Teu povo, ó Pai. Vem tirando de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não provém de Ti. Vai quebrando agora, meu Pai, as cadeias. Vai quebrando agora as barreiras. Vai quebrando agora os obstáculos. Vai lançando fora, ó Pai, tudo aquilo que nos separa, que nos afasta, que nos distancia, que nos leva para longe, ó Pai. Oh, meu Deus, nós não queremos mais viver uma vida, meu Pai, torta. Nós não queremos mais que as nossas orações não cheguem até o Senhor, mas nós queremos nessa noite, ó Pai, clamar a Ti, ó Pai, invocar o Teu poder, e queremos, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, estenda as Suas mãos, queremos que o Senhor, meu Deus, incline os Seus ouvidos, queremos, ó Pai, ter a resposta, ó Pai, como o Senhor deu a resposta para Daniel, queremos que o Senhor dê a resposta, meu Pai, para nós, assim como o Senhor respondeu, ó Pai, para Daniel, assim como o Senhor fez, ó Pai, para Abraão, assim como o Senhor, meu Pai, deu uma direção para ele, assim como o Senhor mostrou para ele a direção a qual o Senhor queria. Aqui estamos na Tua casa esta noite, queremos uma direção, ó Pai, queremos ser guiados por Ti, queremos a Tua presença, queremos mais, ó Pai, queremos sair daqui nessa noite, renovado, restaurado, fortalecido, não queremos, meu Pai, nenhuma iniquidade, não queremos nenhum pecado, não queremos nada que nos atrapalhe, que nos impeça, queremos lançar fora, Pai, queremos tirar de nós aquilo que nos distancia, queremos tirar de nós aquilo que nos afasta de Ti, Pai, queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu Espírito, ó Pai. Isso, igreja, fala com Deus agora, começa a falar com Ele, abre o teu coração nessa noite, fala para Ele: meu Deus, eu vim mais, eu quero mais de Ti, Pai, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu Espírito. Venha, Espírito Santo, vem presença de Deus, venha sobre nós essa noite, vem fortalecer a Tua igreja, venha, ó Pai, nos blindar contra a mentira, contra o pecado, vem nos blindar, ó Pai, contra o mundo, vem nos blindar, ó Pai, contra o inimigo, contra as artimanhas, contra a cilada, contra a força maligna, Pai. Nós queremos a Tua proteção, queremos o Teu Espírito, queremos a Tua força. Manifesta o Teu poder, ó Pai, manifesta a Tua presença sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais de Ti, ó Pai, queremos mais da Sua presença. Enche a nossa vida, Pai, com o Teu poder. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Orianda lavassurianda candaravassurianda rabalá. Orecalavassurianda lavassurianda rabalá. Enche a Tua igreja, Pai. Enche a Tua igreja com a força que eles precisam. Blinda o coração do Teu filho e da Tua filha, Pai. Para que, meu Pai, nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Para que essa semana, Pai, seja uma semana, Senhor, uma semana de vitória, de bênção, de milagre. Uma semana, meu Deus, de colheitas maravilhosas. Uma semana, meu Pai, onde a mão do Senhor estará sobre a nossa vida. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, me fortalece,
me capacita para que eu possa permanecer na verdade, na tua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus.